Fala Tricolado, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. O Fluminense perdeu aí uma sequência invicta de 13 jogos no Brasileirão, tomou uma sacolada de 3-0 do Internacional, jogando muito mal. O primeiro tempo do Fluminense foi horroroso. No segundo tempo, com a entrada do Felipe Melo no intervalo, com um falso pretexto de melhorar o passe, que realmente não melhorou o passe do Fluminense, até piorou. E piorou junto também o setor defensivo, porque tirou o Manuel, que é o principal jogador da defesa, para a entrada do Felipe Melo. A defesa ficou bem mais desguarnecida, desprotegida, e 2 gols do Internacional foram justamente em cima do Felipe Melo. O terceiro gol foi um erro clamoroso dele. Então essa substituição não se justifica, e não é a primeira vez que o Felipe Melo insistentemente tem sido colocado no jogo. Eu não sei qual é o motivo para isso, que todas as vezes que o Felipe Melo jogou, ele foi muito mal. No último jogo contra o Cuiabá no Maracanã até brigou com o torcedor, uma atuação horrorosa dele. E tem coisas que tem me preocupado muito no Fluminense. Esse vídeo aqui é para fazer uma análise dos jogadores, dar nota para eles, mas eu tô com uma preocupação muito grande, porque já são 3 jogos que o Fluminense não joga bem, né? O Fluminense empatou na Vila Belmiro com o Santos em 2-2, fez um jogo ruim, depois venceu o Cuiabá no Maracanã atuando mal, mas graças a Deus encontrou um gol do Cano, e agora praticamente não jogou. Parece que o esquema tático do Fluminense já está um pouco manjado. Mano Menezes descobriu, né? Não descobriu, não. Ele é um treinador inteligente, um treinador experiente. Fez uma pressão dentro do campo do Fluminense. O Fluminense praticamente não conseguiu sair do seu campo defensivo. O Fluminense, que gosta de explorar jogadas, de ter a posse de bola, fazer a bola rodar, não fez. O Fluminense insistiu em demasia jogando pelo lado esquerdo, caindo ali o Arias, caindo o Matheus Martins, o Caio Paulista. Também é um erro insistir com o Caio Paulista como lateral. Eu acho que os outros laterais, como Pineda, Cris Silva, até o próprio Iago, quando foi improvisado ali, tiveram menos chance do que o Caio Paulista. O Caio Paulista pega todas as suas bolas de linha de fundo e toca para o lado ou toca para trás. E o pior, ainda deixa uma avenida onde que os adversários exploram. O Fluminense tem muita dificuldade quando o adversário joga no seu campo. Espero que o Vojvoda, na quarta-feira, não jogue dessa forma, ou tenha entendido o esquema tático do Fluminense. Porque se ele entender esse esquema tático que não tem variação, quando o Fernando Diniz foi contratado, eu falei isso, falta o Fernando Diniz, o esquema dele é legal, é bacana, tem um bom futebol, elogiado pela imprensa e por torcedores, mas é fácil de ser manjado com o tempo. Já estamos no segundo turno, o pessoal já sabe como o Fluminense joga. Então, quando o adversário ocupa o campo do Fluminense, dificulta essa saída de bola do Fluminense, tinha uma marcação de 4, 5 jogadores do Internacional na entrada da área do Fluminense, e tinha um buraco no meio de campo do Tricolor, aí o Fluminense tem dificuldade. O Fluminense tem uma facilidade quando o adversário joga recuado e dá a bola para o Fluminense, e o Fluminense tem todo o campo para explorar. Aí o Fluminense faz o seu bom jogo. Aí vem com o André, vem com o Ganso completamente apagado na partida. Aí me preocupa essa sequência de 3 jogos que o Fluminense tem jogado mal. Isso que me preocupa. O Fluminense não vamos dizer que está cansado, né? O Fluminense teve 2 semanas para descansar, amigos. 2 semanas que o Fluminense não jogou no meio da semana. O Internacional jogou uma Copa Sul-Americana, jogo eliminatório, perdeu nos pênaltis, tem um estresse, um desgaste físico, foi eliminado em casa e, jantou o Fluminense em termos de preparação física. Mas não conseguiu jogar. E para piorar, as substituições, as entradas no segundo tempo de Bigode, Marrone, Felipe Melo, e você tendo o Iago no banco de reserva, tendo Michel Araújo no banco de reservas, e são sempre as mesmas peças que entram e não dão resultado. O Bigode entra todo jogo, o Bigode está em campo e não resolve nada. Aí o cidadão lá também, o Marrone, é a mesma coisa, deu uma cotovelada no cara, foi expulso nesse jogo. Complicado, né? Felipe Melo, administração de vestiário, para não criar um mal-estar com o cara. Tem uma coisa errada nisso aí. Muito errado. Vamos lá, Fábio. Vou dar nota 5 pro Fábio. Tomou 3 gols. Não teve culpa nos gols, mas também não fez nenhum milagre, não impediu que a meta do Fluminense fosse vazada. Vou dar uma nota 5 pro Fábio. Pro Samuel vou dar uma nota 5,5. Ele não teve culpa. Praticamente o Fluminense não joga pelo lado dele. O Fluminense só joga pelo lado esquerdo, explorando o Caio Paulista, que é um erro. Acho que o Fluminense deveria encontrar um equilíbrio. Já o Samuel Xavier tinha antigamente a utilização do Luiz Henrique ali pelo lado direito, que poderia fazer uma parceria com ele, e agora essa parceria não existe mais.
Luiz Henrique foi embora e não foi contratado, não teve uma reposição para a saída do Luiz Henrique, e o Samuel Xavier fica praticamente sozinho, porque fica todo mundo atuando pelo lado esquerdo, fica o Arias e o Matheus Martins caindo por lá, aí é triste. Nota 5,5 para o Samuel, que praticamente não participou do jogo. O Nino eu vou dar uma nota 8, porque o Nino tirou bola, espanou, escorregou, foi extremamente prejudicado no segundo tempo, quando tiraram o parceiro dele para colocar o Felipe Melo lento, pesado. Aí é complicado, e o Nino tá fazendo um bom jogo, cobertura, salvando, tirando bola de tudo quanto é jeito. Mesmo assim, o Fluminense tomou 3 gols. Mas não tá na conta do Nino não, amigo. Nota 8 para ele. Manuel, eu vou dar uma nota 6,5, ele que saiu pro Felipe Melo no intervalo, inexplicavelmente. Tá indo bem no jogo até aí. Caio Paulista eu vou dar uma nota 3, que é um lateral, aliás, é um ponta que virou lateral, que deixa uma avenida pelo seu lado, quem não sabe marcar, e quando é para ele apoiar e ir para a linha de fundo, ele toca para o lado ou toca para trás. Não dá, né? O lateral esquerdo do Fluminense não chegou no segundo turno e não sabemos quem botar ali. Nota 3 pro Caio Paulista. André, um pouco perdido, incomodado pela pressão do Internacional, com essa pressão na entrada da área. O André não conseguiu fazer o seu jogo como deveria fazer, mas foi o único jogador aí no meio de campo que tentou alguma coisa, fez a sua marcação, tentou fazer com que essa bola tivesse uma saída mais correta. Vou dar uma nota 6 pro André, porque também não fez um grande jogo, hein? Martinelli, correu muito, se desgastou, fez marcação, fez cobertura, mas também fez uma atuação bem abaixo do esperado. Eu senti muito a falta do Nonato nesse jogo, esperava mais do Martinelli também na entrada da área, participando das ações ofensivas, sendo um parceiro ali do Ganso no meio de campo. Fez muita falta o Nonato e o Martinelli não soube suprir essa ausência. Nota 5 para o Martinelli, saiu para o Marrone aos 31 minutos de jogo. Ganso, vou dar uma nota 4 para o Ganso. O Ganso apagadíssimo no jogo, muito apagado, participando pouco das jogadas. Tudo bem que a bola estava com o Internacional, a parte ofensiva do Internacional estava bem ativa, mas eu senti falta daquele Ganso criativo que faz o time rodar, que consegue prender essa bola, faz o meio de campo do Fluminense fazer o seu jogo. Senti muita falta, uma atuação ruim por parte do Ganso, que é o principal jogador do meio de campo do Fluminense. Quando o Ganso está mal, o time também está. Nota 4 para o Ganso, vou dar uma nota 4 também para o Matheus Martins, que eu vou dar esses 4 pontos que eu dei para o Matheus Martins, muito pelo esforço dele como secretário de lateral, porque foi isso que o Matheus Martins foi hoje, secretário de lateral. Cansei de ver Arias e Matheus Martins ajudando no setor defensivo. Teve um momento que eles estavam lá dentro da grande área, os dois, espanando bola para a linha lateral. Inadmissível. Jogadores que são responsáveis por puxada de contra-ataque e pelo setor ofensivo, vou deixar o Cano isolado lá no ataque e está na defesa espanando bola, sendo secretário de lateral. Parece que eu já vi esse filme. Eu vi esse filme lá com o Roger Machado, em que os pontas, Luiz Henrique, os jogadores que jogavam pelo lado de campo eram secretários de lateral, faziam um corredor defensivamente. Aí, quando o Matheus Martins recebia essa bola, ele estava com um palmo de língua para fora, porque não aguentava, porque está correndo atrás de atacante. Aí, para que adianta botar um garoto para jogar? Matheus Martins foi mal, nota 4 para ele. Nota 5,5 para o Cano. Não vou dar nota 5, porque o Cano, 5,5 porque o Cano praticamente não participou do jogo, não recebeu uma bola, porque os jogadores que são responsáveis para abastecer ele, como o Arias e como o Matheus Martins, estavam lá atrás. E o Inter pressionando o Fluminense, eles ajudando na marcação, e o Cano dando trombada com os dois zagueiros do Internacional. Eu não vi nada ofensivamente do Cano hoje. A bola não chegou nele e o Fluminense foi muito mal ofensivamente. Nota 5,5 para o Cano. Ele saiu para o JK aos 24 minutos do segundo tempo. O Arias também vai receber aí uma nota 5,5. Pelo menos diferente do Matheus Martins, o Arias também estava explorando o lado esquerdo, participando das jogadas ali no meio de campo, mas muito defensivamente, muito ajudando o lateral, muito ajudando o Fluminense na marcação e tendo um desgaste tremendo. Também não estava numa noite feliz o nosso querido John Arias. Nota 5,5 para ele, que saiu, foi substituído aos 13 minutos pelo Natan. Não concordei com a substituição, achava que o Arias deveria ter um pouquinho mais de tempo no segundo tempo. Acho que foi um erro aí. Ao invés de ter tirado o Arias, eu acho que ele poderia ter tirado o Matheus Martins aos 13 minutos do segundo tempo. Ele não fez isso. Acho que deu uma quebrada muito grande no Fluminense ali, principalmente pelo lado esquerdo. Aí vou falar da rapaziada que entrou no segundo tempo. Vou falar do Felipe Melo, que entrou no intervalo e no lugar do Manuel e errou praticamente tudo.
O Lédio Carmona falou, os comentaristas da Globo falaram que o Felipe Melo entra para melhorar o passe longo do Fluminense. O que se viu, o primeiro passe do Felipe Melo foi no peito do jogador do Internacional. E o terceiro gol do Internacional foi um passe errado do Felipe Melo. Então, se a função dele ter entrado na partida para melhorar o passe do Fluminense, o objetivo não foi concluído, não foi alcançado. E o pior, ele prejudicou o setor defensivo, prejudicou o Nino, na atuação do Nino, e prejudicou a defesa do Fluminense, porque chegou atrasado em 2 lances, facilitando para os gols do Internacional. Aí, meu amigo, o que foi pensado aconteceu completamente ao contrário. Nota 1 para o Felipe Melo. Natan, vou dar nota 2, que entrou no lugar do Arias aos 13 minutos. Você bota o Natan, a mesma coisa que você botar ninguém. Ele faz uma jogadinha, pega a bola ali, corre para lá, vem para o lado, toca para trás. Parece que vai, mas não vai. Sabe aquele coito interrompido? Você pensa que vai chegar nos finalmente e não consegue? É o Natan. Contrataçãozinha, nota 2 pro Natan. Nota 2 também pro Bigode, que também é outro. Que você pensa que vai, tem movimentação, entra. Tá sempre entrando. Todo jogo o Natan entra. O Natan não. O William Bigode entra. Todo jogo ele entra. Aí você pensa que vai fazer alguma coisa, que o time vai melhorar com a entrada dele, que vai ser importante. Ele que entrou aos 24 minutos no lugar do Ganso. E a gente não vê nada. O jogador domina, toca pro lado, domina, toca pro lado. Domina, toca pro lado. E se é para dominar a bola e tocar pro lado, como faz o Natan e o Bigode, que entraram no lugar do Arias e do Ganso, deixa quem tava lá no campo. Ou bota eu, ou bota o Denilson Roupeiro para dominar a bola e tocar pro lado. É isso que o Bigode faz, o Natan também. Nota 2 pro Natan, nota 2 pro Bigode. E nota 2 também pro JK, que entrou no lugar do Germancano e praticamente não foi notado. Teve um chute que ele deu para longe do gol. Teve poucas ações ofensivas aí o JK. E no intervalo também, no intervalo não, no segundo tempo, aos 31 minutos, saiu o Martinelli, entrou o Marrone, que eu só vi dar uma cotovelada lá, quase ser expulso. Deve ter tomado o cartão amarelo. É outro jogador que chegou aí para ser o substituto do Luiz Henrique, mas está muito longe de ser um Luiz Henrique, o tal do Marrone, né? Está muito longe mesmo de ser uma substituição à altura do Luiz Henrique, o tal do Marrone. Mais uma atuação ruim, nota 1 para o nosso querido Marrone. E para o Fernando Diniz vou dar uma nota 4. Fez a escalação correta, fez a escalação que era para ser feita, mas a postura do Fluminense foi completamente diferente do início do trabalho dele. O Fluminense não foi agressivo, não criou oportunidades, não incomodou o goleiro da equipe do Internacional em nenhum momento. Teve o número de chances de gol. O Internacional deu 12 chutes a gol, o Fluminense deu apenas 5. Você jogar 90 minutos e chutar somente 5 vezes ao gol é triste. E para piorar, ele errou na entrada do Felipe Melo, com a entrada do Felipe Melo, foi inoperante com a entrada do William Bigode, pior ainda com a entrada do Marrone. Aí do Natan se fala, errou mais uma vez, mais um jogo em que o Fernando Diniz mexe mal no time e ao invés de melhorar, o time piora. Hoje não teve a sorte, hoje não teve o gol do Cano e foi isso que restou. 3-0 para o Internacional. Agora levantar a cabeça e pensar no jogo de quarta-feira contra o Fortaleza, que vai ser um jogo complicado, e depois contra o Curitiba, com o novo técnico, com o Guto Ferreira, na próxima rodada do Brasileirão. Vamos acordar. O Fluminense está 3 jogos que o Fluminense não joga bola. Aquele time bom do Fernando Diniz, aqueles elogios da imprensa e de alguns de que o Fluminense joga um futebol do cacete, eu não vi nesses últimos 3 jogos. Estou preocupado com isso aí. Nota 4 para o Fernando Diniz. Isso aí, a galera que entrou no segundo tempo é isso mesmo. Nota 2 para o Natan, 2 para o Bigode, 2 para o JK e 1 para o Marrone, porque eu estou bolado, estou chateado aí com essa derrota e esse banco de reservas está me assustando. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!